Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Dando continuidade às nossas aulas, então a gente vai começar a histologia vegetal, né? Que é o estudo dos tecidos vegetais. E dentro desse estudo, ele estuda as características, organização, estrutura e funções dos tecidos vegetais. Tecido, ele é um conjunto de células morfologicamente idênticas que desempenham a mesma função. Assim como nós temos as funções desempenhadas pelas células do tecido animal, temos as funções desempenhadas pelo tecido vegetal, tá? Nas plantas, elas apresentam duas formas de crescimento. O crescimento primário, que corresponde ao crescimento em altura da planta, e o crescimento secundário, que é o crescimento em espessura dessa planta. Existem plantas que apresentam o crescimento, apenas o crescimento primário, que é o caso das monocotiledôneas. Então são plantas de porte menor se comparado às plantas de cotiledôneas. E o crescimento dessas plantas está relacionado com a formação dos tecidos vegetais. Para isso, assim, a gente precisa que ocorra, né, o processo de diferenciação celular, que essa planta se diferencie, esses tecidos se diferenciem e deem a estrutura necessária para a planta. Nas plantas, as células que são diferenciadas, né, para originar tecidos, elas são chamadas de meristemas. As células meristemáticas, então, elas são indiferenciadas e elas sofrem sucessivas mitoses, acumulando-se, né, e posteriormente elas vão se diferenciar nos tecidos vegetais, que são divididos em tecido meristemático ou de formação e tecido adulto e permanente, com funções bem específicas. Os tecidos meristemáticos, as células, né, do meristema que formam esse tecido, estão presentes nas plantas em que ocorre e ela ocorre por multiplicação celular. São responsáveis pelo crescimento do vegetal e pela formação dos tecidos permanentes, tá? Podem ser do tipo primário e do tipo secundário. Os tecidos meristemáticos do tipo primário promovem o crescimento em altura da planta, tá? É bem abundante na gema apical, lá na pontinha, né, da raiz. Ela está em grande quantidade ali na raiz, no caule e nas gemas laterais do caule da planta. Então ele vai ficar lá na base da planta e ele está em uma grande quantidade contido nesse local. Como ele promove o crescimento em altura da planta, ele é bem abundante nessa região, tá? E daí eles são separados. O tecido meristemático primário, ele é separado na protoderme, no procâmbio e no tecido meristemático fundamental. O protoderme é aquele tecido que reveste externamente o embrião da planta e vai dar origem à epiderme, o primeiro tecido de revestimento da planta. O procâmbio, ele vai dar origem aos tecidos vasculares, ao xilema e ao floema primário, que são os tecidos condutores da seiva bruta e da seiva elaborada. Aí o meristema fundamental, ele se forma logo abaixo dessa protoderme e vai dar origem ao córtex da planta, que é constituído pelo parênquima, né, e tecidos de sustentação, colênquima e esclerênquima. Então lá no meu meristema apical, ele é recoberto por uma coifa, né, mais externa, e a gente encontra o protoderme e a mediana, tá, que fazem parte do meristema fundamental. Os tecidos daí do meristema secundário, que vai promover o crescimento em espessura da planta, que é um crescimento secundário, é claro que ele só vai aparecer numa quantidade maior de acordo com a boa estabilidade da planta no solo também, tá? Tecidos meristemáticos que promovem o crescimento em espessura da planta, eles estão divididos em câmbio e felogênio. O câmbio origina o xilema e floema secundário e o felogênio origina o suber e a feloderme. Tem que lembrar sim, pessoal, que os tecidos meristemáticos primários,
eles originam tecidos primários, enquanto os tecidos meristemáticos secundários originam tecidos secundários, com tecidos que vão durar mais tempo, né? Que já fazem parte, já vão conseguir fazer parte dos tecidos adultos dessa planta. Os tecidos adultos ou permanentes, eles são mais diferenciados e eles vão se classificar de acordo com a função que eles desempenham na planta. Dentro deles, assim, a gente tem os tecidos de revestimento, de preenchimento, de sustentação e condução, tá? Os tecidos de revestimento da planta, eles são a epiderme e a periderme, que está dividida em suber, felogênio e feloderme. A epiderme é constituída por uma camada de células vivas, né, intimamente ligadas e ligadas umas às outras e clorofiladas, ou seja, que possuem clorofila, que dão o aspecto verde para a planta, tá? Aí elas vão formar as folhas. Lá nas folhas, as células da epiderme, elas secretam a substância cultina, que forma uma cutícula de lipídios em torno dessa folha, que impede a perda excessiva de água por transpiração, tá? Então ela regula essa perda de água para o meio. Aí dentro da epiderme, ela tem alguns anexos, que são os estômatos, que estão alocados na parte de baixo da folha, né, e permitem a troca gasosa com o ambiente durante a fotossíntese e respiração. Os hidatódios, que são estruturas que estão localizadas na bordinha da folha, que eliminam o excesso da água da planta. Por isso que às vezes você vê a formação de gotículas em determinadas plantas, e ela começa pela lateral, pela bordinha, e ela vai se acumular na ponta da folha, né? Que aí, pela ação gravitacional mesmo, leva esse acúmulo dessas gotículas para a ponta da folha. Os tricomas, que estão presentes em plantas xerófitas e reduzem a perda de água pelos estômatos, tá? Que quando eles se abrem para realizar as trocas gasosas. Então, as adaptações dessas plantas, quando ela tem os tricomas, né, ela regula a quantidade de água que vai ser perdida quando é realizada a troca gasosa pela planta, né, lá pelos estômatos. Pelos absorventes, que são encontradas na zona pelífera da raiz. Então, às vezes quando você arranca uma planta, quando você olha uma raiz de uma planta, ela tem uns pelinhos na ponta da raiz dela, e ela é responsável por absorver água e sais minerais do solo. Acúlios, que são estruturas pontiagudas e rígidas, tá? Comumente assim chamada e confundida como espinhos, né? Mas eles não são espinhos, porque espinho ele é formado por tecido verdadeiro, e os acúlios eles são modificações das folhas, tá? E eles conferem proteção para a planta. A periderme é um tecido vivo que representa o revestimento da raiz com o crescimento secundário. Ela é constituída pelos tecidos dérmicos, o súbero, o felogênio e a feloderme. E dentre essas estruturas da periderme estão as lenticelas e o ritidoma, que são assim, as lenticélias, elas são estruturas que são aberturas para a periderme e permitem a circulação do ar naquele local, enquanto os ritidomas constituem a camada mais superficial da periderme, que quando morta, assim, ela se destaca do caule da planta, ela se solta, né, do caule da planta. Que é a comum casca da planta que se solta, né, quando a planta morre. Os tecidos de preenchimento, que são formados por células que preenchem os espaços entre os tecidos de revestimento e os tecidos condutores. Aí eles são representados pelo parênquima, que são encontrados em todos os órgãos da planta, tá? O parênquima é formado por células vivas com grande capacidade de diferenciação celular, e são variados em parênquima de preenchimento, parênquima clorofilano e parênquima de reserva. O parênquima de preenchimento, ele realiza o preenchimento mesmo entre os tecidos, tá?
o córtex e a medula do caule. Ele que vai preencher esse espaço entre os tecidos vegetais. O parênquima clorofilano auxilia diretamente no processo da fotossíntese e é encontrado nas folhas, e aí ele pode ser de dois tipos, o palissádico e o esponjoso. O parênquima de reserva, que como o próprio nome diz, armazena substâncias como amido, óleos e proteínas que a planta vai utilizar na sua nutrição e no seu crescimento. De acordo com a substância armazenada, você tem nomes diferentes também para o parênquima de reserva, tá? Quando ele armazena amido, ele é chamado de parênquima amilífero, que a gente tem um exemplo disso nos tubérculos, né? Na batata, por exemplo. Quando ele armazena água, ele é chamado de parênquima aquífero. E ele tá assim, esse tecido é comum nas plantas xerófitas, que precisam armazenar uma quantidade de água maior para sobreviver, tá? Que estão presentes em regiões com baixo índice de chuva. O parênquima aquífero aí é quando ele armazena ar, e ele está presente em plantas aquáticas, tá? E esse parênquima aquífero que permite que essas plantas possam flutuar, que elas consigam flutuar em cima da água, tá? É responsabilidade dele, porque ele armazena ar dentro das suas células. Dos tecidos de sustentação aí, nós temos o que são originados do meristema fundamental e são encontrados nas folhas, nos frutos, caule e raiz, tá? Que são desse tecido de sustentação, o colênquima e o esclerênquima. O colênquima é constituído por células vivas mais alongadas e ricas em celulose, tá? Estão presentes na parte mais jovem da planta, logo abaixo da epiderme, e confere flexibilidade aos órgãos vegetais, tá? O esclerênquima, ele é constituído por células mortas, lignificadas e alongadas, e estão presentes nas partes mais antigas da planta. Com isso, nós temos os tecidos de condução. Os tecidos condutores, eles são responsáveis pelos transportes e distribuição de substâncias pelo corpo da planta, que são o xilema e o floema, tá? Aí o xilema e o floema, eles podem ser primários ou secundários, que os primários se originam lá no procâmbio vegetal e os secundários no câmbio vascular. O xilema, ele também é chamado de lenho, tá? E é constituído por células mortas e com uma parede celular reforçada por lignina. E é o tecido que é responsável por conduzir a seiva bruta, água e sais minerais, das raízes até as folhas da planta, para que ocorra o processo da fotossíntese, tá? As suas principais células são as traqueides e os elementos do vaso. O floema, que também é chamado de Liber, é constituído por células vivas, que tem uma diferenciação celular maior e transporta a seiva elaborada, a matéria orgânica das plantas até o caule, é o que vai nutrir, né, o caule e a raiz dessa planta. E as principais características dessa célula são esses tubos que são crivados de células companheiras, tá? Que são células próximas. Então, lá a delimitação que ocorre entre o xilema primário e secundário, ela se faz pelos raios parenquimáticos. Quando eles se formam, né, a partir de células iniciais, né, as células radiais do câmbio vascular, o xilema ou lenho secundário das espécies arbóreas é denominado de madeira. É o que a gente conhece que é a madeira, né? E em regiões temperadas, ele é dividido em camadas ou anéis de crescimento evidente, que quando você corta uma madeira, você nota dentro do tronco assim, ele forma círculos, né? Aquilo ali são círculos de crescimento que foram formados pelo lenho secundário ou pelo xilema, tá? E eles podem ser tardios ou estivais, quando predominam de acordo com as células, né? Com paredes mais espessas e de lume menor, constituído por faixas mais escuras e do tipo inicial ou primaveril, que quando as células apresentam uma parede delgada e o lume maior,
estabelecendo uma linha mais clara. Então você nota bem isso quando você corta, quando você olha um tronco de uma árvore cortado, ele tem aquelas faixas mais escuras, que é o crescimento tardio ou estival, né? Que você tem as células da parede mais espessa e as faixas mais claras, que é o crescimento inicial ou primaveril dessa planta, que são células mais delgadas. Então você tem uma camada mais clara que é formada ali nessa área de crescimento. Aí a parte central do lenho deixa de ser funcional, né, desenvolvendo a tilose, que é uma projeção de células parenquimáticas para o interior dos elementos traqueais, através de projeções, né, de protoações, bloqueando esses elementos traqueais, e se tornam infiltrada de óleo, resina, tanino, gomas e materiais corantes, que é denominado de cerne. A região periférica do lenho, que continua em atividade, é dominada de alburno, tá? Então você nota isso quando você corta uma planta, que ele escorre aquele óleo que compõe, né, aquela resina que compõe a planta, aqueles taninos. Aquilo ali é um material que ele serve para que bloqueia, né, a infiltração de umidade para dentro dessa planta, certo, pessoal? Espero que tenham entendido, tá? Segue o material em anexo. Eu quero que vocês façam as atividades da página 9 aqui, tá? Das páginas 9 e 10. E daí nas próximas aulas a gente vai ver cada tecido separadinho dentro desse meio, tá? Cada um separado, desculpa, atividades da página 15 e 16 e 17. Aí a gente vai ver cada parte separada, né, da organização vegetal. Isso aqui foi só um apanhado geral de como se formam esses tecidos. Segue o material em anexo aí. Fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula.